Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Para aqueles que estão conosco todos os domingos, sabem que estamos há algum tempo a falar sobre este livro, 1 de João, uma carta escrita pelo apóstolo João, uma epístola universal, uma epístola geral para toda a Igreja, e que nos mostra, e a preocupação do apóstolo João, evidentemente inspirado pelo Espírito do Senhor, nos mostra o contraste entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, nos mostra o que é um verdadeiro cristão e o que não é um verdadeiro cristão. Essa é uma das preocupações nesta carta, um dos objetivos, é sabermos e conhecermos se somos realmente filhos de Deus ou não. Então, quando nós lemos esta carta, nós temos que fazer como que uma espécie de radiografia espiritual para ver o que é que está mesmo dentro do nosso coração. E ele tem falado aqui neste primeiro capítulo de algumas evidências de andarmos ou não andarmos na luz. Ele faz o contraste entre andar na luz e andar nas trevas, pertencer a Deus e pertencer ao diabo, ser filho de Deus ou ser filho de Satanás. E nessas evidências temos o guardar os seus mandamentos, o viver em amor. Na semana passada nós falámos sobre vida vitoriosa, porque o Senhor nos transformou, como acabámos de cantar, e a nossa fé vence o mundo. Mas uma outra evidência que é indicada nesta primeira carta, no capítulo 2, é a nossa relação com o mundo. É muito claro na palavra de Deus e nesta epístola que quando nós nos convertemos, nós fazemos um corte com o passado. Não podemos mais estar na mesma quinta onde estávamos, no mesmo sítio, para os irmãos brasileiros, não é? Nós mudamos. E numa época em que nós ouvimos tanto falar de amor, nunca se falou tanto de amor, mas também nunca se viveu tanto egoísmo como hoje. É bom nós falarmos um pouco hoje sobre o amor, mas um amor que nós vamos ver, um amor proibido. Então, se eu tivesse que dar um tema, e tenho que dar um tema às nossas mensagens, que é para os nossos jovens da multimédia depois porem lá um tema, não é? Eu diria que o tema de hoje seria o amor proibido. Não estou a falar daquele amor entre homem e mulher e que os pais não deixam, ou que a condição social proíbe, ou qualquer outra coisa. Não, é um outro amor, o amor proibido. Hoje nós podemos dizer que na sua palavra o Senhor nos ensina que nem tudo devemos amar. Devemos amar uns aos outros, é verdade. Devemos amar os perdidos, devemos amar os nossos inimigos até, mas há uma coisa que a Bíblia diz que nós não devemos amar. E é aquilo que nós vamos falar hoje, os versículos 15 a 17. E diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo. Se nós amarmos o mundo, nós estamos a amar alguma coisa que parece, que acaba. Então estamos a amar alguma futilidade. Mas antes convém saber primeiro o que é o mundo. Quando João está aqui a escrever, o que é que ele está a dizer? Porque na Bíblia, a palavra mundo aparece com vários significados. Por exemplo, quando em João 3,16
diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Diz que o nosso amor a esse mundo deve ser como o amor de Deus. Ou seja, que mundo é esse? Deus amou o quê? Deus amou quem? Aqui em João 3,16 o mundo está-se a referir ao ser humano, à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas, por outro lado, a palavra mundo também tem outro significado, porque quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então aqui o mundo é ir por todo o lugar, por todos os... é no sentido geográfico. Mas temos aqui o terceiro sentido da palavra mundo. Não ameis o mundo. Que mundo é este? Aqui a palavra mundo significa todo um sistema organizado, mau, maligno, debaixo da influência e do domínio de Satanás. O mundo que Jesus falou que era nosso inimigo, o mundo que o apóstolo João aqui, inspirado por Deus, diz que nós não devemos amar. Vamos conhecer um pouco deste mundo. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, e aqueles que têm facilidade em encontrar podem procurar, se não, ouça. Em João, no capítulo 17, os versículos 14 a 16, Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Está a falar aqui Jesus numa oração pela igreja. Está a falar com o Pai. E diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou. Ou seja, nós não pertencemos a este mundo. Nós não nos encaixamos neste sistema mundano, sem Deus, que está separado de Deus. Se os irmãos repararem bem, o mundo em que nós vivemos, as próprias leis que são feitas pelos governos, a mentalidade que circula, tudo isso despreza a Deus. Podem ser muito religiosos e aplaudir e viver pompa e circunstâncias, cerimónias religiosas, mas na hora da verdade, quando se trata de ver qual é a vontade de Deus para a minha vida, ela é desprezada. Este é o mundo em que nós vivemos. O mundo que não quer saber da palavra de Deus. O mundo que odeia a Deus. É curioso, tenho falado com alguns irmãos e temos falado nisto várias vezes. Quando nós falamos sobre religião com algumas pessoas, elas gostam de ouvir. Elas gostam de ouvir. Elas ficam entusiasmadas por conhecer as diferenças entre as religiões, por falar e discutir até questões doutrinárias e teológicas. Mas quando nós falamos o nome de Jesus, acabou a conversa. Acabou a conversa. Quando nós falamos que é preciso ao homem pecador arrepender-se e crer em Jesus, que na cruz do Calvário morreu por nós, acabou a conversa. Este é o mundo. É o mundo que vive tudo do que há de religião, mas que não vive a vontade de Deus. Por isso, em 1 João, é dito no capítulo 5 e no versículo 19, diz, nós sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Sabem o que quer dizer a palavra jaz? Está morto, não é? Quando se vai ao cemitério, tem lá ali a lápide, aqui jaz o fulano de tal, não é? Aqui está morto, aqui está o cadáver do fulano de tal. O mundo está morto no maligno. Nós estávamos todos mortos, separados de Deus nos nossos delitos e pecados. No mundo nós não encontramos vida.
encontramos muitas ideias, mas vida e vida eterna só em Cristo Jesus. No mundo nós encontramos valores e princípios que vêm dos homens carnais e que se opõem a Deus e à sua vontade. E é este mundo que a palavra de Deus diz, não ameis. Paulo disse, para não amarmos e também para não nos conformarmos. Em Romanos 12, no versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Sabem, a palavra conformar quer dizer ficar com a forma. Pensar como eles, agir como eles. Quando o crente age como o mundo, é igual aos outros. Mas às vezes a tentação do crente é ser igual aos outros mesmo. Não quer distinguir-se, não quer ser diferente, quer para não pensarem mal dele, que é para não perder os amigos. Mas a verdade é que nós não podemos tomar a forma do mundo. Há muito crente que eu chamo de crente plasticina. Sabe o que é plasticina? Nós damos a plasticina às crianças para eles moldarem, não é? Aquela massa, aquela pasta que vai ganhando várias formas. Se nós tivermos uma bola de plasticina e dermos a uma criança e ela depois naquelas caixinhas de plástico com a forma de um peixe, põe lá a plasticina e depois a plasticina fica com a forma do peixe. Mas se aquela forma, em vez de ser a forma de um peixe, for a forma de um avião, a mesma plasticina fica com a forma do avião. O crente não pode conformar-se com o mundo. Ou seja, ali estão a ser uma coisa, então nós vamos ficar iguais a eles. Ali está a ser outra coisa, então para não chatear, que é para não aborrecer, para não destoar, vamos ficar com a mesma forma deles. Ali dizem uma coisa e nós vamos pensar como dizem. Crente plasticina. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. A nossa forma tem que ser só uma, é a forma de Cristo. A semelhança de Cristo. E essa nós encontramos na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz, vós tendes a mente de Cristo. O crente tem a mentalidade, pensa como Jesus. Como é que Jesus faria? Como é que Jesus fez? É assim que eu quero ser também. Quero ser como Jesus. Quero ter a forma de Jesus. O mundo tem uma forma que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Jesus. A maneira de pensar, a maneira de agir. Hoje, cada vez mais, nada tem a ver com a mentalidade de Cristo, com a forma de Jesus. Por isso o Senhor diz, não ameis o mundo. E dá dois argumentos, duas razões para nós não amarmos o mundo, para nós não desejarmos o mundo, para nós não querermos ser como o mundo e ter a forma deste mundo. O primeiro argumento é aquilo que nós chamamos, e há um livro de um teólogo inglês que faleceu há poucos anos, John Stott, que dizia o argumento da incompatibilidade e o argumento da transitoriedade. E vou explicar o que é. Incompatibilidade. Sabem o que é? É incompatível, não é? É incompatível. Não conjuga. E diz aqui, não ameis o mundo, porque diz no versículo 15, e os irmãos olhem para a sua Bíblia e vejam na sua Bíblia, porque é a Bíblia que fala, não eu, no versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa não condiz com a outra. É incompatível. Não encaixa. Amar o mundo e amar a Deus não encaixa. O amor ao mundo e o amor a Deus excluem-se mutuamente.
Se amarmos o mundo, estamos a excluir o amor de Deus. Estamos a rejeitar o amor de Deus. Se amarmos a Deus, estamos a rejeitar o amor ao mundo. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Um bocadinho antes de João, encontramos o livro de Tiago. E diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É incompatível. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque tal como Jesus disse em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou então se devotará a um e desprezará o outro. Ficou gravado na minha mente uma frase que um jovem há muitos anos me disse lá no Alentejo. Durante os anos que estive no Alentejo, trabalhei muito com toxicodependentes. Inclusive, criámos uma associação e um centro de reabilitação. Então, durante muitos anos, trabalhámos com toxicodependentes. E houve um jovem que estava preso, fui visitá-lo à prisão, acompanhei-o nos seus julgamentos, saiu da prisão, fiquei responsável por ele, levei-o para centros de recuperação evangélicos, onde ele ouviu falar do Evangelho. E um dia, numa conversa com ele, ele disse-me uma frase que até hoje ecoa na minha mente. Ele dizia: eu sei que devo aceitar Jesus. Eu sei tudo aquilo que o pastor me está a dizer, mas eu ainda quero viver muito as coisas que gosto aqui neste mundo. E até hoje, ele é um amigo meu, trocamos mensagens, sobretudo no Facebook, e ele continua a amar o mundo. Porque ama o mundo, ele não pode amar a Deus. Porque se ele amasse a Deus, ele tinha rejeitado os prazeres do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Por esta razão não é possível dizer que se ama a Deus e também se ama o mundo. Ninguém pode dizer: eu sou crente e amo muito a Deus, mas ainda amo muito estas coisas deste mundo. Os prazeres. Irmãos, se nós amarmos a Deus, nós vamos encontrar tantos prazeres em Deus, tantas alegrias. A vida do cristão não tem que ser uma vida de convento. Não, nem sequer está na Bíblia os conventos. A Bíblia do cristão não tem que ser uma vida de cabisbaixa, de cara séria. Algumas pessoas pensam que por serem crentes têm que ser de cara séria. Mas depois, como nós temos necessidade de rir, rimos no mundo, conformando-nos com o mundo, e depois vimos para a igreja com uma cara muito piedosa. Meus irmãos, alguns até mudam a sua voz quando estão a orar. Não é assim, meus irmãos. A vida cristã é uma vida alegre, é uma vida com sentido, é uma vida com propósito, é uma vida plena. O apóstolo diz mesmo, para que o vosso gozo seja pleno, a vossa alegria seja plena. Porque amamos a Deus. No mundo nós não encontramos isso. Encontramos festa, algazarra, festejo, acaba num instante, acaba num momento. Mas, meus irmãos, às vezes nós temos que olhar para uma realidade. É que muitos cristãos, o mundo ainda não saiu do seu coração. Para muitos cristãos, as coisas do mundo ainda são coisas que os atraem de tal maneira que muitas vezes na sua vida rejeitam a Deus, a palavra de Deus, com desculpas esfarrapadas, dizendo: mas Deus perdoa-me, mas eu tenho que agora satisfazer aqui os meus prazeres e os meus desejos. O que a Bíblia diz é que se esse prazer e esse desejo, esse amor ao mundo ainda está no seu coração, então o amor a Deus não está.
não está o amor a Deus. Amar o mundo está em oposição ao mandamento de amar a Deus, porque o mundo aborrece a Deus, diz a Bíblia. Repare que o versículo 16, voltando lá a 1 de João, o versículo 16 diz o seguinte, 1 de João, capítulo 1, e o versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, é do mundo. É incompatível na sua procedência, o mundo. Ou seja, o que procede do mundo não procede de Deus, não procede do Pai, não vem do Pai. O que vem de Deus é bom, o que vem de Deus é santo, o que vem de Deus é justo, e o que vem do mundo é imoral. O que vem do mundo é mau, o que vem do mundo é pecaminoso, é oposto a Deus. Incompatibilidade, porque em Deus há santidade. Tínhamos lido em 1 de João, Deus é luz, nele não há trevas nenhumas. Mas também lemos na Bíblia, a palavra de Deus, que no mundo, o mundo está em trevas. O que há no mundo é concupiscência da carne. A palavra concupiscência é uma palavra que quer dizer desejo ardente. É o desejo da nossa natureza, a concupiscência da carne. Alguma coisa dentro de nós, a nossa natureza, o nosso eu, as nossas tentações que vêm de dentro de nós, os nossos desejos mundanos, carnais, que refletem a nossa própria natureza. Se alguém pensa que é muito bom, está enganado. Porque a Bíblia diz o contrário, diz que nós somos maus por natureza. A nossa tendência é pecaminosa. A nossa tendência é para o pecado. Aquilo que primeiro sai de nós não é bom. Se eu passar por um dos irmãos, chegar e apertar o nariz, qual é a sua primeira reação? Querido pastor... Até pode ser, mas será assim, querido pastor. A Bíblia diz que o espremer do nariz produz contenda. Está lá no livro de Provérbios. O espremer do nariz produz contenda. Então, se eu apertar o nariz, nem a criança gosta. A primeira reação não é boa. Se nós tivermos qualquer coisa na nossa vida, a primeira reação... Quantas e quantas vezes acontece alguma coisa e eu disparato, falo mal, e depois, ok, calma. Mas é sozinho, não é? Porque a primeira reação da minha carne, aquilo que está dentro de mim, a concupiscência da carne, aquele desejo de satisfação do meu eu, satisfação da minha vontade, satisfação dos meus sentimentos, isso é o que há no mundo pecaminoso. Tiago diz no capítulo 1, no versículo 15, cada um é tentado quando é atraído e engodado pelos seus próprios desejos, pela sua própria concupiscência. Às vezes culpamos o diabo e a culpa está em nós. A concupiscência dos olhos não é tanto o que está em nós, mas é aquilo que está fora de nós e que nós queremos. A gente vê. Lembram-se da tentação de Adão e Eva? A Eva foi... O diabo disse assim, olha, vês aquele fruto... E a Bíblia diz que ela olhou, era agradável à vista. Se calhar devíamos andar todos com os olhos tapados. Tanta coisa. O carro do meu vizinho. Eu tenho um carro novo, mas agora sei o outro. O smartphone, agora sei um que... E todos, nunca estamos satisfeitos. A concupiscência dos olhos, queremos mais e mais. Deixar-se cativar por aquilo que é agradável à vista, como aconteceu com Eva. É interessante que o diabo mostra a beleza das coisas do mundo e, ao mesmo tempo que mostra, desvaloriza a palavra de Deus. Quando ele tentou a Eva, diz, olha que bonito, olha que bonito. Mas Deus disse, não importa o que Deus disse não é verdade. E hoje é a mesma coisa. O mundo mostra-nos coisas agradáveis, mas na palavra de Deus, mas não interessa o que a palavra de Deus, ela tem que ser ajustada, tem que ser adaptada, tem que ser atualizada. Infelizmente, até em púlpitos de igrejas evangélicas isto está a ser dito. Queremos adaptar a nossa vida ao mundo.
E diz que a Bíblia está ultrapassada e tem que ser atualizada. A terra e o céu passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Não hão de passar. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida é a terceira coisa que aí é dita. A soberba da vida, a arrogância, a vanglória, o desejo de brilhar, de ser maior, de ser grande, de chamar a atenção para si mesmo. Eu sou, eu sei, eu posso. Sabe uma coisa, meus irmãos? Hoje há muitas religiões e até alguns grupos chamados de evangélicos que estão a dizer a mesma coisa. Tu podes. É quase como aquele He-Man, não é? Tu tens a força. Tu tens o poder. Tu és bom. Tu és o maior, tu és o melhor. A satisfação dos desejos. Persegue os teus sonhos. A tua cobiça. O evangelho da prosperidade é isto. Tudo isto te darei. Porque tu és filho do rei. Claro que a Bíblia diz que somos servos do rei. Mas ninguém prega, somos servos do rei. Toda a gente diz, somos filhos do rei. Soberba da vida. Tu és forte e vitorioso. 3 marcas do mundo pagão: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Há algum paralelo nisto com a tentação que o diabo fez a Jesus? Não é exatamente a mesma coisa, mas podemos fazer algum paralelo. Jesus queria satisfazer a fome. Não importa o que está escrito, não importa a palavra de Deus, mas transforma as pedras em pão e come. Satisfaz o teu desejo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. De segunda tentação, concupiscência dos olhos. Levou um monte muito alto, um lugar muito alto. Tudo isto te darei, se prostrar-me e adorares. E Jesus disse, só Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, não as coisas do mundo. Pináculo do templo, terceira tentação. Atira-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e vão-te sustentar. Espetáculo. Jesus a atirar-se e depois a planar, os anjos já eram maior. E Jesus, eu sou. E ele era, mas ele rejeitou isso, porque ele veio para sofrer, para se humilhar. E hoje o mundo que diz, não tens que sofrer, não tens que te humilhar, tens é que ficar por cima. Não importa. Exibição. O sentir, o ter, o ser alguém é o que há no mundo. Jesus diz ao contrário. É incompatível. Incompatibilidade. Mas, por outro lado, diz também que tudo isto é transitório. O mundo é transitório. E essa é a segunda razão. É que o mundo vai passar. Voltando a João, diz aqui, o versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é uma empresa falida. Já está falida. O mundo não tem nada para garantir para o futuro. Não tem nada que garante para a vida eterna. Tudo acaba. Tudo o que há. Olha, todas as pessoas no mundo vão parar ao cemitério e todas as coisas vão parar à lixeira. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então o mundo é transitório, é falido. Aquele que ama o mundo entrega-se a coisas temporárias, transitórias, condenadas a desaparecer. Mas aqueles que confiam no Senhor e amam a Deus, que fazem a vontade de Deus, entregam-se a alguém que lhes garante vida e vida eterna. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, para não atentarmos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Por isso Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, mas no céu. Ficar agarrado a coisas do mundo é ficar preso a algo que desaparece, que
que se esvai. Lembram-se da parábola daquele homem rico que tinha feito uma boa colheita e disse, olha, agora vou construir mais celeiros, tenho o meu futuro garantido. Lá em Lucas capítulo 12. Agora vou dizer, descansa, goza, está tudo preparado para a reforma. E sabem o que é que o Senhor disse àquele homem? Louco, esta noite vão-te pedir a tua alma e o que tens preparado para quem será? Ou seja, Ele preparou tudo. Os irmãos estão a preparar a reforma? Eu às vezes já penso nisso. Mas temos que preparar a vida eterna. Temos que pensar na vida eterna. Esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? E, meus irmãos, é uma boa altura para nós pensarmos agora, antes de sairmos. Em que é que tens investido o teu tempo? Em que é que tens investido a tua vida? Em que é que tens investido os teus prazeres? Em Deus ou nas coisas deste mundo? Se hoje, eu não quero chamar louco a ninguém, mas se hoje Jesus dissesse louco, louca, ou nem precisava dizer isso, só precisava dizer o teu nome, João, António, Pedro, Isabel, Carolina, esta noite vou-te chamar. O que tens preparado é para quê? Estarias preparado para te encontrares com o teu Deus? Estás agarrado às coisas deste mundo que acabam ou à vida eterna? Amas a Deus ao ponto de que a tua vida seja transformada por Ele, mudada por Ele? Ou desprezas a Deus ao ponto de não querer saber daquilo que Ele diz? O mandamento para não amar o mundo é de Deus. Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Porque o mundo não tem nada para dar, não tem vida, está morto em Satanás. Porque nós não podemos amar a Deus e ao mundo. Não podemos ter dois amores, como o cantor português, não é? Cantava. Jesus tirou-nos do mundo para não pertencermos a este mundo, mas para pertencermos a Ele. O mundo passa, o mundo acaba. Jesus oferece vida eterna. Não nos conformemos com o mundo. Não amemos o mundo, porque amar o mundo é um amor proibido pela palavra de Deus. Amém.